E a dura derrota do Grêmio em São Paulo para o Corinthians. O Grêmio de fato teve problemas defensivos, cometeu erros e aí acabou tomando 2 gols do Corinthians. Para evento de tabela ou para motivo de tabela, a derrota ela não muda os status do Grêmio na tabela do Campeonato Brasileiro. Porém, o Grêmio teve boas oportunidades. Um chute do Amuso, o goleiro Hugo do Corinthians faz uma defesa monumental. Foram 4 chutes no gol do Corinthians, 2 do Grêmio, 14 chutes do Corinthians, 12 do Grêmio. Mas o Grêmio foi prejudicado, porque o Corinthians deveria ter tido um jogador expulso e não teve. Mais uma vez, né? Como acontece na Neoquímica Arena. O gol do Gustavo Henrique de cabeça, ainda aos 16, é uma falha de marcação defensiva. Memphis Depay de pênalti, é um erro de marcação também. E aí acaba acontecendo a penalidade máxima já perto do final do jogo, caminhando para o final do jogo. Mas o Grêmio, ele competiu, ele brigou. Mas, pelas falhas defensivas, acabou tomando 2 gols, que para evento de tabela não muda muito a situação. Vê o Corinthians ultrapassar o Grêmio, ir a 42 pontos. O Grêmio para nos 39. Mas o Grêmio, por enquanto, não está vendo os adversários de trás ultrapassarem ele. E para evento de Z4, o Grêmio ainda segue a 8 pontos do Vitória, que é o primeiro time do Z4, da zona do descenso. E aí, quando tu olha para os próximos jogos do Grêmio, o Grêmio agora tem um jogo importante em casa, que vai poder contar com o Marlon, por exemplo, que o Cruzeiro liberou. É um jogo que o Grêmio tem que vencer. Depois o Grêmio tem um jogo contra o Fortaleza, que também é um jogo que é encardido. O Grêmio tem muitas dificuldades lá. Então acho que o Grêmio precisa lutar para empatar lá em Fortaleza, porque depois terá o Vasco em casa e o Vasco tá numa crescente com o Diniz. Não deve ser um jogo fácil também. Mas dá pra tentar. Dá pra vencer o Cruzeiro em casa, tentar empatar com o Fortaleza, tentar vencer o Vasco. Aí sim, depois jogo difícil contra o Botafogo, jogo difícil contra o Palmeiras. Então eu acho que o Grêmio tem que vencer sim o Cruzeiro. O Grêmio tem que jogar para pelo menos empatar contra o Fortaleza. E o Grêmio tem que vencer o Vasco, porque eu acho que perde pro Botafogo, eu acho que perde pro Palmeiras. E aí depois pode vencer o Fluminense e o Sport na última rodada. Então, o campeonato caminha para o final. A derrota de hoje, ela, para efeito de tabela, ela não muda muito. Óbvio que o Grêmio hoje, se tivesse vencido, já ia a 42 pontos. Na teoria, estaria a 3 daquele número mágico para não correr risco de rebaixamento. Mas eu acho que não vai cair. Mas também acho que não vai brigar por pré-Libertadores, justamente por esses resultados. Quem quer dar um sprint, quem quer dar uma arrancada final no campeonato, hoje era jogo que o Grêmio tinha que vencer. O jogo contra o Cruzeiro é jogo que tem que vencer. O jogo contra o Vasco é jogo que tem que vencer. O jogo contra o Botafogo é jogo que tem que vencer. O jogo contra o Fluminense é jogo que tem que vencer, porque são todos confrontos diretos por esta parte da tabela. Então, o Grêmio tinha que ter vencido o Corinthians hoje, se quisesse sim lutar por pré-Libertadores. Beleza? Gente,
Vem uma informação do Equador que Gabriel Villamil, se você acompanha o nosso canal aqui, você já sabe de quem eu estou falando. Gabriel Villamil é um garoto de 24 anos, meia central da LDU. Fez um excelente jogo, fez um primeiro excelente jogo semifinal contra o Palmeiras, marcando 2 dos 3 gols da LDU na Libertadores. Está se destacando. E as páginas que cobrem a LDU e a imprensa de lá começa a noticiar que Gabriel Villamil, de 24 anos, poderia trocar de time no mercado, né? No próximo mercado que eles chamam de contratações, e o futuro apontaria para o Brasil. O Grêmio manifesta interesse pelo meio-campista boliviano. O interesse começou ainda no final de 2024. Isso é de fato verdade. O Grêmio tentou o Villamil, sim, no meio do ano passado e não conseguiu. Tentou no final do ano também, não conseguiu. E agora deve tentar novamente. A MLS também pode ser um destino. E a Espanha também está de olho em Gabriel Villamil. Ele não é barato, segundo as informações dos portais lá do Equador. A Liga de Quito, né, ou a LDU, está avaliando uma possível transferência na casa dos 6 milhões de dólares. O jogador foi adquirido definitivamente pelo conjunto no final da última temporada e ele tem contrato até 2027 por lá. 6 milhões de dólares por Gabriel Villamil. Minha opinião, paga e contrata. Porque ele é bom jogador, ele tem 24 anos e ele seria titular neste meio-campo do Grêmio junto com Arthur. Então, ele encaixaria muito neste tipo de jogo, nesse estilo de jogo que o Arthur faz o meio-campo ter, que o time tem em volta do Arthur. Eu acho que o Gabriel Villamil seria uma excelente contratação. 6 milhões de dólares é caro? Olha, para quem pagou 3 no Carbade, 4,5 no Arezzo, 5,5 no Kik, 6 no Gabriel Villamil, que é titular de seleção, titular em Libertadores, 2 gols em semifinal, paga e não se discute mais. O Grêmio perde para o Corinthians, mas repito, para efeito de tabela, não mudou muito a situação do tricolor. Para efeito de tentar pré-Libertadores, na minha opinião, quem tem o desejo de pré-Libertadores tem que vencer confronto direto, e não foi o que o Grêmio fez hoje. Deixa o like, um abraço, valeu. Fui!